Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um dia de aula. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente curricular de História e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, vamos verificar o que temos na aula de hoje? A nossa aula de número 22 tem o seguinte: isso mesmo, revisão e avaliação. Chegamos na metade do nosso componente, não é? 4 unidades, finalizando agora a segunda. Então chegamos na metade do caminho aqui do componente curricular de História e claro que eu fico feliz em ver a participação de vocês aqui nas nossas aulas. Mas, para a gente continuar nosso aprendizado, vamos então iniciar nossa aula de revisão. Então, na nossa aula de revisão, nós vamos recuperar um pouco a respeito da insurreição pernambucana, da Revolução Liberal do Porto e, claro, o andamento do processo de independência do Brasil, como isso contribuiu para que, de fato, essa independência ocorresse. Então, vamos começar com a insurreição pernambucana. Vamos falar inicialmente aqui de causas e contexto. Então, a insurreição pernambucana, também conhecida como Revolução de 1817, foi um movimento de caráter liberal e separatista que ocorreu na então capitania de Pernambuco, no Brasil. As causas dessa revolta são ligadas ao descontentamento da elite local com o governo central português que impunha altos impostos e restrições comerciais à região. Mas pausa aí no texto. Observa que nós estamos vendo que essa insurreição pernambucana, ali na nossa terceira linha, tinha um caráter liberal, além dessa questão do liberal, que vem das ideias iluministas lá do John Locke com o liberalismo, lembra dessa questão? Temos aí um importante termo sendo pontuado no nosso texto, que é separatista, ou seja, se pretendia nesse momento transformar Pernambuco em uma república separada do Brasil. Então isso quer dizer então que nós temos aí o primeiro movimento que tentava, de fato, se tornar independente do Brasil e, por consequência, de Portugal também. Claro que isso, de fato, não aconteceu, mas, no entanto, é um pequeno embrião que foi colocado aí para dar base, para que mais tarde ganhe corpo o movimento aí que vai levar ao processo de emancipação do Brasil de Portugal, não é? Se tornando, claro, inicialmente império e só mais tarde, depois do segundo reinado, de fato o Brasil se tornará uma república. Mas nas causas ali, a gente verificou que o nosso texto fala sobre uma certa insatisfação das elites locais com quem? Com o governo central. A elite estava descontente. Por que essa elite estava descontente? Primeiro, nós temos que lembrar que após as invasões holandesas, né, que os holandeses foram embora, se estabeleceram nas Antilhas, aprenderam aqui como fazer o açúcar, dominavam essa questão e também tinham navios para fazer o transporte para a Europa. Eles se estabeleceram nas Antilhas e começaram a produzir açúcar em larga escala. E isso competia com o açúcar que era produzido no Brasil. E a consequente entrada no mercado do açúcar holandês gerou uma quantidade maior desse produto, fazendo com que o preço dele despencasse. Então, logo, o açúcar brasileiro ficou desvalorizado, fazendo com que o lucro que a coroa portuguesa tinha com o açúcar brasileiro, não existisse mais. Caiu. Consequência, uma vez que a coroa não tinha mais tanto lucro com o açúcar da região nordeste ali, principalmente de Pernambuco como antes, os olhos dessa coroa se voltarão para outros produtos, como as chamadas drogas do sertão, e um pouco mais para frente ali, com a questão da extração de ouro, né, da região das Minas Gerais, Mato Grosso, do Goiás, não é? Onde foram encontrados esses vezes de dinheiro, começaram a ser, então, extraídos. E aí nós vamos ter o início, né, da sociedade mineradora, né? Então nós estamos falando aqui nesse momento de Pernambuco ainda da sociedade açucareira e depois passando para a mineradora. No entanto, como os olhos da coroa se voltam para outros negócios em outras regiões, vai haver um processo de migração dessa centralização administrativa na colônia Brasil, ali da região de Pernambuco, do Nordeste, para onde? Lá para a região onde fica Minas Gerais, onde fica Goiás e também o Mato Grosso, ou seja, o centro de poder se desloca. Consequentemente,
as políticas econômicas de incentivo ao crescimento dessas regiões também mudarão. Então, o Nordeste, nesse momento, vai passar por sérias dificuldades fiscais e econômicas por conta desse abandono administrativo e econômico que o governo central vai ter com essa região. Então, isso vai migrar para onde? Lá para a região das Minas Gerais, para a região onde se tinha ouro. Então, logicamente, que a elite local, que era baseada ali no poderio econômico por conta dos negócios do açúcar, vão perder poder econômico e vão perder também influência política. E apenas o governo ali nesse momento, como é um governo português, logicamente vai colocar portugueses para chefiar os corpos militares, para também administrar os locais onde os portugueses irão ocupar os cargos públicos também, tá bom? Então, os locais, os comerciantes, os militares e os políticos ficarão ali deixados de lado, os brasileiros, enquanto os portugueses assumiam esses papéis de maior importância. Então, a elite local estava seriamente chateada com o governo central português. E é por isso que vai começar a reagir, formando inicialmente aí esse movimento separatista que pretendia, né, se separar do Brasil e, consequentemente, também do comando de Portugal. Ok? Continuando. Além disso, influenciados pelas ideias iluministas e pelas recentes revoluções ocorridas na Europa e na América do Norte, os pernambucanos almejavam maior autonomia política e econômica, como nós acabamos de verificar o motivo associado a isso. Mas o que foi acontecer no meio de tudo isso? Claro, nós teremos algumas lideranças se destacando dentro dessa movimentação aí, né? Como, por exemplo, Frei Caneca e alguns outros nomes. A revolta teve como líderes importantes figuras como Frei Caneca e Domingos José Martins, que defendiam os ideais de liberdade, igualdade e justiça social. Então, essa questão da igualdade, a liberdade, direitos individuais, tudo isso estava associado àquela questão do pensamento iluminista, tá bom? O movimento ganhou força principalmente entre os setores urbanos e médias camadas sociais, que se sentiam oprimidos pelo domínio colonial português. Continuando, as principais ações concluíram a tomada do poder em Recife e proclamação da República de Pernambuco. Então, nesse momento, quando os revoltosos de fato tomam o poder, expulsam os oficiais militares daí, que por sua vez saem correndo de encontro ao governo central para pedir reforços, então os revoltosos assumem o controle dentro da capitania de Pernambuco. E o que vai acontecer? Eles vão declarar que nesse momento Pernambuco é independente do Brasil. Então nós temos estabelecida aí a República de Pernambuco. Então nós temos um movimento separatista voltada aos ideais de quê? Do republicanismo e por consequente ser também do federalismo, ok? Mas vamos apresentar para vocês alguns nomes aqui. Como, por exemplo, nós temos o Frei Caneca, que foi importante não só durante a insurreição pernambucana, como também em outros momentos, em outras rebeliões que vão acontecer dentro do Brasil por essa questão de autonomia, porque ele disseminava, tá, os princípios do iluminismo. Ele era um filósofo, apesar de ter igreja, ele era um filósofo que tinha esses ideais de republicanismo, de federalismo presentes. E aqui o José Martins também, que são alguns dos nomes que se destacaram dentro dessa rebelião. Mas nós sabemos que essa rebelião não deu certo. E o que aconteceu com essas lideranças, como, por exemplo, Frei Caneca e José Martins? Alguns deles foram executados na forca, tá bom? Ou ainda também foram esquartejados, depois de mortos esquartejados, e suas partes salgadas e enviadas para as outras províncias do Brasil colonial naquele momento, para que servisse de exemplo para que outros lugares não tentassem fazer revoltas também, assim como aconteceu em Pernambuco, ok? Então vamos lá, repressão e consequências. No entanto, a insurreição foi duramente reprimida pelas forças portuguesas com o apoio das tropas britânicas. Após meses de luta, os revoltosos foram derrotados e muitos líderes foram presos, torturados ou executados. Você observa que na história do Brasil, em determinados momentos, na maioria deles na verdade, seja nas questões comerciais ou seja nas questões de revoltas, temos ali o dedinho da dona Inglaterra sempre presente. Por conta de quê?
por conta dos tratados assinados entre Portugal e Espanha, os tratados comerciais, e além do que, Portugal, sempre quando a gente vai colocar em palavras simples, eu vou colocar assim, a Inglaterra tirava vantagens constantes das riquezas que Portugal absorvia de onde? Da colônia chamada Brasil. Portugal vinha, tirava os recursos, as riquezas daqui do Brasil, e adivinha onde iam parar essas riquezas? Lá na Inglaterra, por conta desses tratados comerciais que eram mais desvantajosos para Portugal, mas que ao mesmo tempo eram muito vantajosos para a Inglaterra. Então, dessa forma, era interessante para a Inglaterra sempre estar presente, apoiando a coroa portuguesa nesses momentos. Não é à toa, né, que no processo de traslado da família real portuguesa para o Brasil, durante o bloqueio continental de Napoleão, a Inglaterra está ali presente. Por quê? Porque ela quer algo em troca. Como diz aquele ditado, não existe almoço grátis, né? Geralmente, alguém quer sempre alguma coisa para estar muito colado com você ali ajudando sempre. Claro, tem gente que tem bom coração e ajuda. Mas nesse caso, a Inglaterra tinha grandes interesses econômicos, né, de tirar vantagens econômicas de Portugal, principalmente aqui a partir do momento em que o comércio do Brasil se abriu ali para a Inglaterra com a abertura dos portos à navegação estrangeira, ok? Então vamos lá, continuando. Após meses de luta, os revoltosos foram derrotados e muitos líderes foram presos, torturados ou executados, né? A exemplo do que eu falei para vocês, o que aconteceu com alguns deles. Foram enforcados, espartejados e suas partes enviadas para outras partes de onde? Das províncias ali, para que servissem de exemplo, para que não houvessem mais tentativas de insurreições ou revoltas. A revolta resultou em uma intensificação do controle português sobre o Brasil. Por quê? Porque o Dom João aumentou o número de tropas estacionadas nas províncias da colônia naquele momento. Ele colocou uma mão pesada ali com a força dos militares para controlar cada vez mais, tá, as províncias do Brasil, aumentando a censura e restringindo ainda mais as liberdades individuais. Então, nada passava que ele não tivesse a sua aprovação ou a sua desaprovação. Tudo tinha que passar pela figura do rei. Então, sabemos já que nesse momento nós tínhamos presente igualdade, liberdade e fraternidade, já presentes aqui no Brasil, não só no Brasil, como em outros momentos de revoltas e revoluções que nós vimos, né, durante as nossas unidades ao redor do mundo, como, por exemplo, a Revolução Francesa, as revoluções inglesas, né, a Puritana e a Gloriosa, a revolta dos escravizados lá no Haiti, né, que levou o processo de independência do Haiti da Espanha. O que mais que nós vamos ter aí nesse momento? Nós tivemos a independência dos Estados Unidos, não é? O que mais que nós vamos ter aí nesse momento? Insurreição pernambucana. Mas quer saber? Essas influências iluministas não estavam presentes apenas nesses locais que serviram aí como fonte de exploração para quem? Para os grandes nomes da economia ligados principalmente à nobreza, como por exemplo na França. A gente sabe, né, que existia aquela questão da monarquia absolutista que levou uma rasteira e caiu por conta da instituição desses princípios e se tornou uma monarquia nesse momento constitucionalista. Na Inglaterra também. Em Portugal isso também vai acontecer. Apesar de ser o quê? Uma metrópole que colonizava o Brasil, no Brasil nós já vimos que esses princípios do iluminismo estavam presentes na Insurreição Pernambucana. Mas, pasmem vocês, esses mesmos ideais que guiaram aí o processo de libertação, de luta por independência de diversos locais, também estavam presentes onde? Em Portugal, principalmente ali na cabeça de quem? Da nobreza e da classe burguesa ali que queria também aumentar suas influências. Por quê? Qual era o grande problema? Durante o processo de vinda da família real portuguesa para o Brasil por conta do bloqueio continental, da ameaça de Napoleão, a corte portuguesa veio juntamente com a coroa, né? Então o rei veio com toda a sua família e trouxe também os mais próximos ali da sua corte, como também trouxe a Biblioteca Real e criou diversas instituições aqui no Brasil de educação e de pesquisa também, né? De ciência. Então isso fez com que também, ao mesmo tempo que a família real migrasse para o Brasil, todo o centro de governo de Portugal,
né, todo o seu centro administrativo migrasse da Europa para as Américas, especificamente para onde? Para o Brasil. É por isso que o Brasil se torna o que? Reino Unido a Portugal e Algarves, porque a família real não poderia morar simplesmente numa colônia qualquer. Lembra dessa questão? Então, ao mesmo tempo que o Brasil sobe de categoria e passa a ser Reino Unido, todo o centro administrativo de Portugal veio para o Brasil. Ou seja, daqui do Brasil, a família real controlava ou buscava controlar, né, as suas diversas colônias, como na África, na região dos Açores, no Madeira e outras por aí espalhadas. Porque em Portugal, nesse momento, por conta da ameaça de Napoleão, o que aconteceu? A Inglaterra veio, expulsou os franceses de Portugal e nós vamos ter aqui, por exemplo, o Beresford, aí, que vai ser um militar inglês, que é que vai estar comandando, de fato, Portugal nesse momento, e os militares ingleses também é que vão estar no topo da sociedade nesse momento, ali com maior poder em suas mãos. E isso vai fazer com que os portugueses, os políticos, os burgueses, os militares tenham extrema insatisfação com o que está acontecendo. É nesse momento que eles vão aderir a esses princípios do iluminismo e vão começar a pensar um movimento de retomada do poder em suas mãos, de expulsão dos ingleses, trazida de volta da família real portuguesa do Brasil para Portugal e, além disso, transformar Portugal em uma monarquia constitucionalista, a exemplo do que aconteceu na França e na Inglaterra. E, além disso, por último ainda, restabelecer Brasil na mesma categoria de colônia, como antes da mudança da família real, deixar de ser Reino Unido e voltasse a ser uma colônia que servisse aos interesses, tá, da elite portuguesa. Para quê? Que o Brasil passasse a ser colônia para ser novamente explorado e as riquezas que fossem tiradas de lá viessem para sanar os problemas econômicos que Portugal passava naquele momento. Tá bom? Então, Revolução Liberal do Porto, vamos dar uma verificada. Origens e objetivos. A Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, foi um movimento de caráter liberal e nacionalista que eclodiu na cidade do Porto, em Portugal. As principais causas dessa revolução estavam relacionadas à crise econômica, à influência das ideias liberais disseminadas pela Revolução Francesa e a insatisfação com o domínio do absolutismo monárquico. Os revoltosos demandavam a convocação de cortes constituintes e o estabelecimento de uma monarquia constitucional, ou seja, a figura do rei permaneceria, mas haveria uma carta, ou seja, uma constituição que limitaria os poderes desse rei, tá bom? Ele deveria estar submisso a essa constituição e, claro, o parlamento é quem governaria com maior poder, mais do que o rei. Na sequência aqui temos uma imagem, então, que após essa convocação, né, da elite portuguesa, dos nobres, dos políticos, não é? A família real vai voltar, de fato, para onde? Para Portugal. No entanto, o Dom João VI, antes de ir, deixa aqui no Brasil um representante da família real que vai servir como príncipe regente, que é a figura de Dom Pedro, que mais tarde, depois do processo de independência, se tornará o primeiro imperador do Brasil, sendo coroado em 1822 nesse momento e atendendo como Dom Pedro I, ou seja, o primeiro imperador do Brasil. E aqui a imagem retrata uma parte de como teria ocorrido nesse desembarque da família real chegando de volta a Portugal. Mas o que aconteceu com esse processo de volta? Qual foi o grande impacto, então, que essa revolução teve sobre a história de Portugal e do Brasil? Vamos ver. A revolta rapidamente se espalhou por outras regiões de Portugal e em poucos meses forçou o Dom João VI a aceitar as demandas revolucionárias. Foi convocada as eleições da Corte Constituinte e elaborada uma Constituição que limitava os poderes do monarca e estabelecia direitos e liberdades individuais. Primeiro, temos aí, né, o que aconteceu. Primeiro, Dom João VI foi obrigado a voltar com a família real, exceto Dom Pedro, que ficou no Brasil. Ainda foi feita, de fato, uma Constituição que limitava os poderes do rei, ou seja, Portugal passava a ser uma monarquia constitucionalista com rei com poderes limitados. Mas o que mais aconteceu? Vamos ver?
A Revolução Liberal do Porto teve um impacto significativo tanto em Portugal quanto no Brasil, onde contribuiu para o processo de independência. Como assim, professor? Qual é o impacto? Bem, o impacto em Portugal é a transformação política, saindo de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista. E no Brasil, o momento em que Dom Pedro decide ficar no Brasil, ele está basicamente se rebelando contra o movimento liberal do Porto. Está se rebelando contra agora o maior órgão político institucional de Portugal, né, que era o parlamento português, que, por sua vez, vai mandar uma nova ordem para o Brasil, dizendo que Dom Pedro também tem que retornar para Portugal, e ele diz que não. Por quê? Porque ele não aceitava também se submeter a quem? Ao parlamento. E aí, por pressão popular e política também, ele vai dizer que não vai, que ele vai ficar. Vai ficar aqui no Brasil, que vai dar origem ao chamado Dia do Fico, aqui no Brasil. E aí, quando nós temos a ameaça, de vez de tropas portuguesas virem invadirem o Brasil, nós vamos ter, né, no nosso chamado 7 de setembro, na nossa Semana da Pátria, né, que é mês que vem aqui pra gente, no Brasil todo, na verdade, vamos ter o grito de independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. Ou seja, na medida em que Portugal se transforma em uma monarquia constitucional, isso traz o quê? Traz brechas para que as suas colônias também comecem a se pensar independentes num processo de transformação. Até porque não fazia sentido que uma nação que agora era regida por princípios iluministas, que prega igualdade, liberdade e fraternidade, ainda mantivesse, né, em suas possessões e suas colônias o sistema de escravidão, né, e ainda assim também explorar ao máximo essas outras localidades. Então isso era um grande problema que tinha que ser sanado. Continuando, a emancipação política do Brasil, influências e desdobramentos. A emancipação política do Brasil foi um processo complexo que envolveu diversos fatores, incluindo as revoltas e movimentos autonomistas que surgiram no contexto das guerras napoleônicas e das revoluções liberais na Europa. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 também teve um papel crucial abrindo caminho para uma maior autonomia política e administrativa da colônia. Por que, professor? Você pode me perguntar, professor, ainda não entendi como é que a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, ou da corte portuguesa para o Brasil, contribuiu para essa autonomia política e econômica. De que maneira? A questão da administração, como é que isso funciona, gente? Quando a corte portuguesa vem para cá, não falei para vocês que todo o centro administrativo também vem, ou seja, nós vamos ter pessoas que vão trabalhar no planejamento da economia, no planejamento dos negócios em geral, que o Brasil vai estar envolvido. Políticos, administradores, nós vamos ter um corpo de Estado. O Estado, quando a gente fala, não é simplesmente a parte física dos limites geográficos, mas também as estruturas de governo que são usadas para governar uma nação, serão criadas no Brasil nesse momento. Ou seja, administrador do Exército, alguém vai administrar as Forças Armadas, alguém que vai administrar a economia, alguém que vai estar à frente da política, que no caso, a figura do rei, né? Claro, o rei vai estar no centro de tudo, mas ele necessitava de ter o quê? Pessoas que lhe ajudassem no processo de administrar os diversos setores de uma sociedade. Então, quando a família real volta para Portugal, nós teremos aqui pessoas capazes de trabalhar, de atuar nesse processo administrativo da nação. Então eles vão embora, mas a estrutura administrativa continua aqui. Então, não era mais difícil para simplesmente uma colônia, que era uma colônia, agora é Reino Unido, se libertar, pegar sua independência e caminhar com as próprias pernas. É nesse sentido que a gente fala que a vinda da família real contribuiu para a independência do Brasil, porque toda a estrutura administrativa, nós já tínhamos criados aqui banco, jardim botânico, universidades de medicina, de direito, de filosofia, produção de conhecimento não só da científico como político também, e na questão econômica já estavam aqui. Nós tínhamos pessoas capazes de administrar o país. E é isso que nós estamos falando, que contribuiu em grande parte a vinda da família real portuguesa para trazer esse processo de implantação dessas instituições de administração pública que ficaram aqui, mesmo quando a família real volta para Portugal. Ok? Vamos lá para finalizar o nosso texto.
A independência do Brasil foi proclamada em 1822, 7 de setembro, de 1822, após uma série de negociações e conflitos entre as elites locais e o governo português. Dessa forma, a emancipação política marcou o fim do domínio colonial e o início de uma nova fase na história do Brasil. Agora, como uma nação soberana e independente, meus queridos, então, essa foi a nossa aula de revisão.